faz parte do Be and Fly, Exato. do trabalho que lá se desenvolve. Não é? Exato. Nós somos... Só assim por breves palavras para quem nos está a assistir pela primeira vez, só para ter uma ideia do que é que se trata então Be and Fly. Pronto, muito bem. Então, o Be and Fly basicamente é um espaço onde nós reunimos, eu como psicóloga e psicoterapeuta, o Luís neste caso massagista, reflexologista podal, depois temos vários outros profissionais em termos de áreas ligadas todas à saúde e ao bem-estar. E o objetivo é, de facto, podermos ter um leque de serviços que quem nos chegue com necessidades específicas, seja tratar do corpo, seja tratar da mente, seja tratar de uma parte também mais de equilíbrio e de espiritual, não é? Porque nós somos um todo, corpo, mente e espírito, e então podermos alargar e ter ao serviço esse tipo de possibilidade da pessoa poder realmente de acordo com aquilo que são as necessidades dela. Muito bem. E para quer para adultos numa idade ainda de atividade ativa, em termos profissional, seja adultos, como já apresentei aqui o programa para pessoas que estejam ou reformadas ou pessoas que não estejam já a trabalhar por vários outros motivos. Para Mas os que, no fundo, séniores. também precisamos de cuidar da nossa saúde, bem-estar e de integração também, não é? De nos sentirmos úteis. Então estes projetos vão aparecendo à medida que vocês vão vendo as necessidades que há para dar respostas, não é? Vão surgindo de acordo com as necessidades e vão surgindo também, por exemplo, o kit escolar vem também de acordo com a fase do ano em que ele foi lançado, que foi exatamente o início da escola, não é? Porque visa também, como nós vamos falar, a intervenção nesse sentido. Portanto, é um bocadinho de acordo com as necessidades e de acordo com aquilo que nós temos algumas atividades, por exemplo, para as férias escolares ou para as férias com do a fruta Natal. da época. Pronto. Também. Vamos lançando e tentando perceber o que é que também podemos ser, no fundo, podemos dar, não é? Pronto, É que faz sentido e tem mais... Sim, sim. O resto das consultas, as terapias estão sempre a decorrer, não é? Claro. Portanto, as massagens, tudo isso é sempre por marcação e é durante toda a semana, pronto, de acordo depois com as agendas. Estas atividades acabam por ser mais periódicas, em determinadas fases, pronto, sendo que estão também disponíveis para nós podermos ir aos locais, não é? Neste caso, como já tivemos também, e temos aquele programa das empresas, por exemplo, temos também este kit escolar, também é possível ser realizado. Nós ainda não fizemos essa parte, só estamos ainda a fazê-lo no espaço, mas é possível ser realizado em escolas ou colégios, associações que tenham também crianças e que possam. Nós temos um espaço, mas também podemos nos deslocar a outros. As pessoas já sabiam disso? Que vocês podem se deslocar às escolas? Sim, nós temos divulgado. Portanto, em termos e nós temos tentado e estabelecido algumas parcerias neste sentido. Muito bem. Mas é um dos serviços. Pronto, é um dos serviços que está e, de facto, esta disponibilidade para nos podermos deslocar. Porque, pronto, é o que faz-nos também sentido. Não ser só as pessoas virem ter connosco, nós podemos ir ter com elas, não é? E também é melhor para vocês, mas não estarem o dia todo lá fechados, não é? Pois, é sempre também bom soltarem áreas diferentes. Apesar também de terem sempre muitas pessoas, não é? A entrar e requerer os serviços. Sim, pronto, embora, por exemplo, eu estou muito mais tempo dedicada porque, pronto, foi a criação do próprio emprego, como nós falámos na primeira vez que eu vim, já o é, pronto, em termos de estar efetivado todo esse processo e, portanto, eu acabo por estar a tempo inteiro, não é? Obviamente, tendo as consultas de psicoterapia, também tenho que ter espaço para isso e, portanto, mas sim, é bom porque também articular com outras pessoas e com a própria comunidade é aquilo que, no fundo, também acaba por trazer a noção da realidade, daquilo que são as necessidades e tentar ajustar, não é? Sempre o nosso objetivo é tentar fazer isso, não é? E pronto, sempre nesta área da saúde, do desenvolvimento, do bem-estar. Então, propriamente, em que é que consiste este kit? O kit escolar. Vem numa malinha, jantar... Pronto, pelo menos vem a seguir aos doces e também tem a ver com as crianças. O que é que quer dizer, então, aqui o kit escolar familiar? Muito bem. Pronto, basicamente, o objetivo é complementar, como nós brincamos e apresentamos, a mochila que as nossas crianças têm, não é? Só que normalmente o que elas lá têm são os livros, os cadernos, os tojos dos lápis e afins. E que às vezes são horríveis.
causa do peso. E às vezes pronto, convém ser um trollerzinho, não é? Mas juntar aquilo que as escolas também têm dificuldade em poder, às vezes, promover e trabalhar, os próprios pais também, não só por tempo, mas também eles próprios às vezes precisam também de aprender algumas destas competências, pronto, e que são competências a um nível muito mais pessoal, emocional e social. Não é? Portanto, são competências, estamos a falar do quê? Estamos a falar de competências básicas, digamos assim, para todos nós, como, por exemplo, a nossa própria autoestima, o saber gerir as nossas emoções, porque sabemos que o dia-a-dia é repleto de situações desafiantes. A escola também o é, não é? Sim, a escola, no sim. sentido mesmo da aprendizagem em si. Depois temos as competências sociais, na relação com o outro, na resolução de problemas, na assertividade. A assertividade é basicamente nós podermos afirmar, não é, aquilo que nós queremos, pensamos, de uma forma que é correta, portanto não é agressiva, mas também não é passiva, não é? Não ficamos submissos ao outro. Porque isto é o tal equilíbrio. Nas escolas existem muitas situações, como nós sabemos, de bullying e situações complexas na interação com as crianças. Não é? E então é uma das partes que também é abordada. E depois nós tentamos, porque achamos que estas competências também têm que incluir competências mesmo a nível, por exemplo, métodos de estudo, que é uma coisa que as crianças precisam de aprender também a estudar, não é? Nós podemos achar que é uma coisa muito básica e normalmente os pais dizem tens que estudar, os professores dizem tens que estudar. Elas são quase que obrigadas a aprender por elas próprias. Mas o como, método. sim, Como, e há de facto estratégias. Claro que nestas estratégias estão, inclusive, a atenção, a concentração, trabalhar estes aspectos, o planeamento, a organização, o próprio espaço onde nós vamos estudar, não é? O que é que lá temos, o que é que lá está, quem lá está, escolher a hora também, não é? Porque são fatores importantes, porque uma criança não aprende se for para a escola com fome, não é? Por exemplo, para estudar não pode estar também a ter fome ou ter, no momento, outro tipo de interesse ou necessidade que esteja a ser incompatível com estar mais atento e concentrado. Portanto, isto é outro aspecto. Nesse aspecto, o meu filho estuda na mesa da cozinha, portanto, fome não deve passar de certeza. Não, fome, pelo menos tem logo só ali à esticar mão. o braço No fundo também não há lugares certos nem errados, não é? Claro, Porque no fundo isto é de acordo com, mais uma vez, aquilo que são as características e aquilo, porque há pessoas que gostam, por exemplo, de estudar, ouvir música ou ouvir televisão e isso para elas é importante enquanto concentração. Mas para mim, vejo. Mas há pessoas que precisam de ter outro estímulo. A minha filha mais nova é ouvir música. E que aquilo, de facto, em termos de aprendizagem, para elas funciona melhor. Outras não. Outras precisam estar em absoluto silêncio. Tem que ir para a biblioteca mesmo, não é? Outras pessoas precisam de sair de casa e estar, por exemplo, numa esplanada. Pois. Ou ir para a beira do mar. Ou ir para a beira do mar, ou ir para um jardim, não é? Portanto, e nós tentamos que isto também seja, porque às vezes nós temos uma tendência para considerar assim é que é o correto, não é? E para aquela criança, por exemplo, ou para aquele jovem pode não ser. Claro. E às vezes os pais têm esta angústia, ele põe música e em vez de estar a estudar está com música ligada. Nós temos que perceber, mas esta música, qual é o resultado? Sim, não é? sim. Como é que isto está a funcionar? Exato. E tudo isto, e nós incluímos a família nisto. Portanto, a atividade é feita com os pais e com os filhos, não é feita em separado. Embora nós tenhamos atividades que, por exemplo, a nível do desenvolvimento da criança, algumas questões mesmo a nível da neurociência, não é? Pronto. Para que os pais compreendam um bocadinho como é que funciona, o que é normal numa idade, porque se calhar às vezes as coisas são expressas como são expressas por eles, não é? Pronto, que isto não é fácil de perceber a diferença às vezes, porque nós adultos também o fazemos, mas é verdade, aquelas birras e aqueles amusos e aquelas coisas, mas as crianças estão de facto com o cérebro delas está desenvolvido ainda de uma forma que é diferente de quando forem adultas, não é? Têm lá tudo o que temos como adultos, mas estão ainda a crescer, não é? E a desenvolver. A aprender. E portanto também temos esses temas que são abordados só com os pais. Mas se for em deslocação a uma escola, já não.
Na deslocação com a escola, isto pode acontecer, pode. porque no fundo é tudo combinado, não é? Tem que ser uma hora combinada, um dia combinado. Pronto, nós no espaço fazemos ao fim de semana, ao sábado, porque é mais fácil para os pais e para as crianças. E o conjunto do kit escolar, em termos de kit escolar, sempre com pais e filhos, tem 6 sessões programadas, portanto, o conjunto completo. E depois estes temas à parte que podem ser desenvolvidos individualmente com os pais ou coisas mais específicas com as crianças são combinadas à parte. Por exemplo, nós tivemos o fim de semana passado lá uma destas partes que foi exatamente dentro desta questão do desenvolvimento da criança ligada à neurociência, aquilo que nós temos obtido daquilo que se investiga estudos, claro. e daquilo que se conhece. Pronto, e foi só para pais. E depois, aquilo que é em conjunto tem também objetivos, nomeadamente em termos da relação, não é? Pronto. Porque quando nós trabalhamos as emoções, por exemplo, nós fazemos muitos jogos, não é? Coisas muito interativas em que também facilita que não só as crianças conheçam melhor os pais e os pais as crianças, pronto, que é uma coisa que no dia-a-dia, às vezes, e isto também tem fruto da nossa sociedade, não é? Os pais nem sempre conseguem perceber como é que têm pouco tempo, não é? Como é que podem fazer alguma coisa porque têm pouco tempo. Não é? E então nós também tentamos mostrar exatamente como é que, apesar de podermos ter pouco tempo, podemos fazer atividades que vão apelar àquilo que no fundo é a ligação e a relação. Não é? Portanto, por exemplo, ir ver fotografias da família, deles quando eram pequeninos, falar um bocadinho sobre como é que era, como é que se sentiam, não é? As dificuldades que também tinham, como é que foi. Todas estas coisas, e depois ir buscar familiares, avós, por exemplo, são pequenas atividades que, em vez de serem outros tipos de coisas, não é? De jogos, ou de internet, ou Playstations e afins, que podem ser estimulados. E basicamente isto também é falado, isto também é trabalhado. Em termos do kit escolar, ele inclui também, e o Luís está nessa parte, a parte do self-care, ou seja, do cuidado com a nossa pessoa a nível também do corpo. Por exemplo, o peso das mochilas, como nós falámos há pouco. Mas o peso das mochilas vem, pelo menos falo dos meus, não é tanto dos tojos e dos tojos, não sei o quê, aquilo é mesmo os livros. É dos livros. Então nós chamamos a atenção para o tipo de mala que se pode realmente, porque eles depois também gostam de determinado estilo de mala, não é? E às vezes o estilo não é o mala apropriado. Mas hoje em dia, até, não é no primeiro ciclo, mas no segundo ciclo e tudo, às vezes eles próprios, falo pelos meus, mais uma vez, que às vezes eles é que não sabem controlar as coisas, porque eles têm um cacifo na escola. Né? Porque é que eles vão de andar para a frente e para trás com os livros todos? Foi o que eu fiz à minha. Foi o que eu disse. Eu cheguei a um ponto que a minha filha já se estava a queixar das costas e eu disse, não é assim, tu não tens necessidade de andar com esse peso nas costas. Há um cacifo na escola, tratas do assunto e vais organizando. Tu é que tens que traz gerir para isso. casa só os que é para fazer os trabalhos de casa e para estudar naquele dia. E foi isso que ela começou a fazer. E claro, e depois ela chegou, oh mãe, tinhas razão. Claro, então. Tem que se ver. E isso é importante, nós estarmos atentos como pais, não é? Como adultos, e depois eles próprios também compreenderem e explicarem o porquê que, por exemplo, não quererem trazer os livros para casa, não é? E depois tentarmos em conjunto perceber como é que podemos fazer, porque aquilo está a ter consequências, não é? Portanto, todas estas coisas, que se no fundo é um problema, digamos assim, é uma situação que temos sobre a mesa, não é? Em cada um dá a sua opinião, cada um escuta, não é? Porque estas questões de escutar o outro, não é? Também nós trabalhamos, o colocarmos no lugar do outro, não é? Que é a parte também da inteligência emocional, não é? De eu conseguir não só olhar para aquilo que eu esteja a sentir e gerir, mas também eu conseguir perceber o que é o outro. O outro não vai ser igual a mim, não é? Portanto, perceber o que é que ele esteja a sentir, o que é que ele esteja a pensar, e como não somos iguais, também vamos ter de certeza opiniões diferentes, percepções diferentes, e tentar encontrar formas de resolução que são saudáveis, não é? Pronto. Isto também é porque no fundo, a questão de quanto difícil às vezes é ou eles estudarem, ou eles não levarem os livros todos da escola para casa.